Qual é a teoria da conspiração mais estranha em que você acredita? Essas empresas de DNA Ancestry são apenas uma fachada para o FBI armazenar o histórico biológico em todos. Pode não ter sido como eles começaram, mas eles estão definitivamente fazendo isso agora. Jordan jogou baseball da Liga Menor para servir uma suspensão da NBA por jogo. DB Cooper pegou o seu dinheiro e voltou ao trabalho na segunda-feira de manhã, como se nada tivesse acontecido. E o cara era um homem tão sem descrição de um homem na vida real que ninguém notou. A teoria é que ouvia que ele perdeu o seu dinheiro, mas ainda assim voltou ao trabalho na segunda-feira, o que explica por que nenhum dinheiro apareceu em nenhum lugar, porque não foram apresentadas denúncias de pessoas desaparecidas e porque o FBI nunca apresentou nenhuma pista. Para as pessoas que o conheciam, nada aconteceu. Ela apareceu na segunda-feira talvez com alguns arranhões e hematomas, mas você pode não ter notado se ela estava usando terno/gravata para trabalhar. Ele perdeu o dinheiro para que seu estilo de vida não mudasse em nada e não havia razão para pensar que nada estava errado com ela. A teoria da internet é que 80% das pessoas com quem interajo literalmente têm exatamente a mesma opinião que outra pessoa, como a linguagem exata que eles usam. Como se, por qualquer razão, isto acontecesse no Reddit. Se você lhes perguntasse por que eles odeiam visceralmente os subúrbios, todos eles têm exatamente a mesma opinião, apresentam exatamente as mesmas queixas de nicho, ou eles têm sido dogmatizados com extrema dificuldade ou são apenas bots. Não existe uma sociedade secreta Illuminati, com roupões e apertos de mão secretos e outras merdas bobas. As cerca de 100 pessoas mais ricas se reúnem de vez em quando, e decidem quem faz o quê, quando e onde. Claro, os chefes de estado podem se tornar vilões aqui e ali, começando guerras de fogo de escova e merdas assim, mas os verdadeiros assuntos estão nas mãos das pessoas que controlam o dinheiro. E todos nós sabemos que o dinheiro faz o mundo girar em torno de 12. Os OVNI_S/OP se enquadram em 3 categorias. A primeira é o seu Joe médio que não consegue perceber que é um simples balão. A segunda é que algumas partes do governo não revelam informações sensíveis a outros. Por exemplo, uma certa agência do governo pode estar trabalhando em aeronaves ultra-secretas, e não informam nenhuma outra agência do que estão fazendo. O que leva-se a dizer não sabemos, o que pode ser apenas verdade, já que outra agência está essencialmente escondida. E finalmente, a terceira. Alguns OVNI_S/OP são realmente desconhecidos. Fenômeno único que desconhecemos. Possivelmente de outra dimensão, pelo que sabemos, mas é verdadeiramente desconhecido. Este aqui é um pouco exagerado, mas na Coreia do Sul, há uma teoria de que os entretenimentos K-pop estão ligados ao governo para distrair das controvérsias em que eles entram. Há também uma outra. Há este entretenimento K-pop chamado SM e eles são conhecidos por maltratar os ídolos sob aquela empresa. Mas há uma teoria de que a SM tem uma sala de tortura que eles usam quando os ídolos não querem obedecer. A única razão pela qual eu acredito nisso é porque a SM tem um longo histórico de maus tratos a seus ídolos e alguns deles até morreram devido a esses maus tratos. Toda essa coisa do SJW, o que é uma tentativa organizada de fraturar a esquerda, ter pessoas brigando por merdas pequenas como quem pode e quem não pode ser racista ou quem se apropria de quem não beneficia ninguém, exceto aqueles que querem dificultar nossa influência social. E garoto, fez isso funcionar. Você tem grupos inteiros de pessoas votando contra seus melhores interesses porque eles são anti-acordo ou algum absurdo como esse. A indústria de combustíveis fósseis causou o temor histórico e atual que envolve a energia nuclear. Então eles culparam os hippies liberais para que os futuros esquerdistas olhassem para trás e pensassem que a energia nuclear não era uma boa ideia. Os agentes da indústria de combustíveis fósseis causaram o incidente das 3 milhas e a má administração do governo após o incidente para que os americanos ficassem para sempre preocupados demais com a indústria de energia nuclear. Não é realmente a mais estranha conspiração, mas não é uma conspiração que seja discutida com frequência. Não tenho certeza se acredito que Randy Rhoads tenha morrido naquele acidente de avião. Ele já havia dito a Ozzy que estava desistindo depois daquela turnê porque não deveria ir ensinar música na UCLA. Ele tinha um medo documentado de voar, mas escolheu ir com um piloto amador, que ele sabia que estava drogado com coca, para roubar um avião no meio da noite. E finalmente, após o acidente, o médico legista disse que o corpo estava tão queimado que ele nem conseguiu identificá-lo através dos registros dentários e só conseguiu obter uma identificação positiva devido às joias que ela estava usando. Por alguma razão,
Dadas todas as histórias de hotéis assombrados nos Estados Unidos, acredito que a CIA manipulou alguns desses quartos de propósito com pequenas brincadeiras para ver como as pessoas reagem psicologicamente sob tais condições. Parece uma loucura, eu sei, mas eles têm sido conhecidos por fazer coisas mais estranhas. A teoria das estacas baixas. Mas toda a proeza do Oscar/Will Smith/Chris Rock foi encenada. A popularidade do Oscar vem declinando há anos e a Covid não fez nenhum favor à indústria cinematográfica. Eles estavam a caminho de serem completamente obsoletos. O que você acha que vai acontecer no próximo ano? As pessoas vão se sintonizar mais para ver as piadas que os comediantes farão. Os cabeças falantes falam sobre segurança adicional. Se Chris Rock dirá alguma coisa e Will Smith fará uma aparição surpresa. Diabos, não me surpreenderia se eles se reconciliassem mesmo antes da cerimônia. Assim, comparecessem juntos. O impulso para carros elétricos e trens de alta velocidade é uma manobra para limitar a liberdade de movimento. Você se pergunta, mas P-Dope? Essas são tecnologias avançadas que são empurradas pelos grupos mais progressistas e nos libertarão da gasolina. Bem, precisamente. Agora isso o tornará dependente dessa forma de transporte. Então você introduz a dúvida quanto ao porquê. Geralmente referindo-se a algum grupo sombrio e desconhecido que quer ter controle sobre você. Neste caso, dizemos os EVs são mais fáceis de controlar o ponto de reabastecimento, já que você não pode facilmente transportar uma bateria enquanto uma lata de gasolina é relativamente simples. Os trilhos de alta velocidade são fáceis de controlar também por causa de sua natureza estática. Isso acrescenta o fator dúvida. Você introduz um pouco de paranoia enquanto liga algo que parece plausível. O que você pode referir ligando artigos que você escreveu ou que você escolheu a dedo como prova de seu argumento? Este é um velho truque do KGB. Eles criariam um boato e pagariam um jornal aleatório em uma nação neutra como a Finlândia para publicá-lo com referências vagas a uma fonte sem nome. Em seguida, relacione isso como sua fonte à medida que espalham a desinformação cada vez mais para cima na cadeia de boatos. É insidioso um tipo de campanha de espionagem da velha escola que nos deu rumores como a CIA criou a AD e Reagan ordenou a introdução do crack nos bairros minoritários. A partir daí, é preciso uma vida própria, pois as próprias pessoas acrescentam detalhes que querem usar para justificar a teoria original da conspiração. Neste caso, alguém acrescentaria algo como eles usarão Bluetooth como uma forma de nos rastrear e sinalizar o EV para o piloto automático e fechar em um lugar onde possam facilmente deter dissidentes em seguida. O embrulham mencionando algo do mundo real para amarrá-lo. Eu usaria esses acidentes do Tesla como prova de testes de conceito ou diria que os chineses têm mexido com a ideia. Essa gente... É como se cria uma teoria de conspiração. Que o Google ouça suas conversas e anúncios de alfaiates a isso. Havia alguns vídeos onde este cara limpava seu caixa e o que não. Falava sobre um tópico com palavras-chave específicas, e depois olhava os anúncios que surgiam depois. Havia muita coisa relacionada a seus tópicos. Mesmo alguns em que ele não se dava conta porque não usava como uma palavra-chave. Poderia ser aquele efeito que eu esqueci do nome de onde se nota algo e depois se começa a notar em todos os lugares. Mas teria que ser uma enorme coincidência neste caso e... Não que eu acredite necessariamente nisso, mas sim que desejo com todo o meu ser que isso seja verdade. Mas a hipótese fantasma, basicamente... O imperador romano e o papa se reuniram e pensaram que seria melhor lembrado se fossem eles os governantes durante o ano 1000 depois de Cristo. Inventaram Carlos Magno e cerca de 300 anos de história para fazer isso acontecer. Isto também explica por que há tão pouca história escrita da Idade das Trevas. Basicamente, eles não aconteceram. Por isso pouco se sabia. Agora, para ser justo, graças à cultura asiática e aos registros históricos, esta teoria da conspiração pode ser decididamente falsa. Mas eu adoro a ideia de quão incrivelmente mesquinhos o Papa e o Imperador de Roma teriam que ter sido para fazer isso acontecer. Os Graterfuldead foram, desde o início, produzidos e gerenciados por manipuladores da CIA para serem os flatistas da classe média do uso de drogas como um meio de despolitização dos baby boomers nos anos 60, afastando-os dos movimentos anti-guerra e dos direitos civis e em direção ao hedonismo psicodélico, ao hedonismo do umbigo e ao consumismo. Ken Kesey também foi recrutado para ajudá-los a propagar o uso de LSD em todo o país. Seus estacionamentos para concertos têm sido o maior mercado psicodélico da América por mais de 50 anos.
protegidos pela aplicação da lei federal como uma válvula de liberação de pressão contra a cultura de realmente desafiar o controle do mix sobre o país. A doença de Lyme foi acidentalmente liberada de um laboratório governamental na ilha de Ameixa e depois coberta. A descoberta inicial é realmente conveniente perto de uma instalação de pesquisa classificada de doenças animais na ilha de Plum. O governo estava fazendo todo tipo de pesquisa estúpida biológica, nuclear, química e até mesmo de armas psíquicas durante esse período de tempo. Não é de todo rebuscado que eles tentassem encobrir se acidentalmente liberassem uma doença totalmente nova na natureza, ao contrário de muitas teorias conspiratórias que envolvem conluio entre um grupo enorme de pessoas. Esta envolve um pequeno grupo de cientistas que já estão trabalhando juntos em projetos classificados. Ela daria até mesmo uma grande arma biológica, uma vez que é propagada apenas por carrapatos infectados e não transmissível de humano para humano.